O Jamil Chad está trazendo com exclusividade o Donald Trump excluindo palestinos de decisões sobre o futuro de Gaza. Vamos ver juntos. Bom dia para vocês todos, bom falar com vocês aqui. Lá no ICL. Eu há 25 anos acompanho resoluções da ONU, resoluções de organizações internacionais. Eu nunca tinha visto uma resolução final dela, o nome de presidentes daquela entidade. E é isso que acontece com essa resolução. Essa final tem um nome, Donald Trump. Não, é o que está neste documento que nós tivemos acesso. E essa resolução, ela comprova aquela suspeita que todos nós já tínhamos em relação ao tal do Conselho da Paz. O Conselho da Paz não é nada mais, nada menos do que um instrumento de Donald Trump para impor a sua, eu diria, a sua ordem, ou a tentativa de ordem no mundo. No caso de Gaza, especificamente, é uma resolução que é muito detalhada, ela cria comitês, cria órgãos para administrar Gaza, cria uma força de estabilização, mas absolutamente em todos os trechos da resolução fica explícito que o presidente, que era o nome, está ali, é o presidente. Presidente de quê? O presidente, obviamente, Donald Trump, veta, sanciona, autoriza, desautoriza. É ele, basicamente, que manda e desmanda em Gaza. Um detalhe, ele também nomeia as pessoas. Então, sim, alguns ali na estrutura nomeada por Donald Trump têm origens estrangeiras. Agora, não há ninguém da autoridade de país. Não estou falando do Hamas. O Hamas, obviamente, está descartado, mas não há nenhum membro do governo de Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, envolvido na reconstrução, basicamente, de Gaza. Há um só de um palestino. Esse palestino é basicamente, eu diria, alguém para implementar. Ele não tem poder decisório algum dentro dessa estrutura. A autoridade palestina está absolutamente descartada. Um outro detalhe fundamental não há nenhum tipo de indicação de quanto vai durar esse protetorado americano ou protetorado internacional sobre Gaza. Não há um calendário, olha, daqui a 2 anos nós vamos entregar isso para a autoridade palestina. Não, ele absolutamente estabelece uma nova gestão, uma nova administração. Um outro detalhe fundamental, e aí é uma curiosidade, eu não preciso aqui explicar, mas em Gaza fala-se árabe, né? Os palestinos falam árabe, eu acho que não tem nenhuma dúvida para ninguém qual é a língua que se fala em árabe, em Gaza, árabe. Muito bem, no documento da estruturação, basicamente, do governo da nova Gaza, New Gaza, fica colocado lá num artigo muito simbolicamente colocado que os documentos da nova administração serão produzidos e publicados em inglês. Ou seja, até mesmo os documentos oficiais da nova Gaza não estão na língua da população daquele local. E para completar, só para a gente deixar claro, e a população de Gaza? Bom, a população de Gaza, lá num dos trechos do documento, diz o seguinte: a população está livre para sair se quiser. Até o nome, né, Jamil? Nova Gaza, é nome de condomínio, né, condomínios chiques de São Paulo. É impressionante. Isso. É impressionante. Na verdade, eu ia até comentar em relação a isso. E, Jamil, eu ia fazer um comentário muito parecido com isso, né? Que até parece nome de lançamento de construtora, né? De casa demolida em São Paulo que faz aqueles prédios. Agora, Jamil, para além de ser tudo isso que você está trazendo chocante, na prática é o seguinte, meu camarada, o cidadão que tinha a casa dele lá, a padaria, o comércio, quer dizer, esses títulos de propriedade, os Estados Unidos agora se decidirem levar a construtora dos Estados Unidos lá e levantar um prédio, na prática é isso que vai ser feito, é isso, é tomada de terra. Tomada de terra, porque inclusive nós tivemos acesso também ao plano, ao mapa que foi desenhado para Gaza, e aí ali, Leandro, é impressionante, porque eles falam até em quantas torres serão construídas. Obrigado. Aí a nova Rafa, que a gente já vai entrar nesse detalhe,
muito importante. Mas para Gaza, a Gaza City, né, que é um trecho muito pequeno de território, mas que tem basicamente aí a nova Gaza, eu fico me perguntando, quem é que vai morar desses palestinos que hoje não têm absolutamente dinheiro nem para comer? Quem é que vai comprar um apartamento num desses locais de luxo na beira-mar, vamos dizer assim, da nova Gaza? Agora, os americanos, olha só, estão criando não só uma nova Gaza, mas uma nova Rafa. Rafa é a cidade ao sul da faixa de Gaza. E aí, com unidades habitacionais. Vamos traduzir isso aqui para português. Em Gaza, pelo que está aparecendo aí dessa estrutura, vão morar aqueles que não são de Gaza, aqueles que têm dinheiro para comprar um apartamento num local de luxo como esse que vocês estão vendo. E na nova Rafa, nas unidades habitacionais, os trabalhadores, os operários, ou os serviçais daqueles que vão morar nos prédios de luxo do outro lado da faixa de Gaza. Então, como é que eu traduzo isso aqui? Nós estamos criando uma cidade, basicamente, para a elite de algum outro local. Estamos, ao mesmo tempo, criando uma cidade satélite com os serviçais que vão servir, construir, limpar e etc. A gente parece que já conhece essa estrutura de algum outro lugar do mundo, né, Leandro? Que loucura, Jamil. Isso tem alguma chance de ter alguma interposição de outros países? Alguém que vai dizer não, é absurdo? Ou já se dá como um plano que vai ser executado, queiram os outros países ou não? Eu não vejo, neste momento, ninguém com força suficiente para se opor ou para questionar ou para frear esse plano. O presidente Lula ontem, na conversa com Donald Trump, disse o seguinte, em primeiro lugar, em relação ao Conselho, que ele tem um mandato específico, que ele tenha um mandato só para lidar com Gaza, e não que seja, basicamente, um mandato para o mundo todo, como ele é hoje. E o segundo ponto que o presidente Lula disse, que inclua os palestinos, porque, pelo menos, que a autoridade palestina possa ser consultada ou possa fazer parte do board, do conselho, e, por enquanto, nada, obviamente nada. Então, o que nós estamos vendo, e aí é uma constatação, depois de 2 anos falando dessa guerra, 70 mil mortos, pelo menos oficiais, todo o genocídio que nós vimos, nós estamos vendo, neste momento, a implementação, sim, de um plano que, se não é de limpeza étnica, ele pode conduzir, obviamente, esses palestinos que hoje moram lá, ou tentam sobreviver lá, a serem expulsos, pelo menos das áreas, entre aspas, nobres de Gaza, nessa futura construção. É muito dramático o que nós estamos vendo. Vai falar, mas eles merecem esses prédios, eles merecem. Claro que merecem, mas no plano não está dito que serão eles os beneficiários. Então, eu fico imaginando um prédio de luxo desse sendo construído, um apartamento desse sendo construído. Vai ser vendido para quem, Leandro? Qual palestino hoje que não tem dinheiro para comer vai ter recursos para comprar esse prédio? Agora, naquelas unidades habitacionais que ninguém sabe exatamente como serão, ali em Rafa, que fica já na fronteira com o Egito, de repente ali tem um lugarzinho para vocês, claro, uma espécie de cidade dormitório daqueles serviçais que vão trabalhar nesses prédios de luxo. Jamil, assustador a reportagem, eu vi aqui nos detalhes, tudo que você traz para a gente é muito assustador. Até queria pedir para a nossa audiência, a gente realmente para ler, para acompanhar. E, Jamil, a gente quer falar do Greg Bovino com você também, mas para fechar esse tema de Gaza, quando que esse plano começa a ser implementado? Você tem essa informação? Imediatamente. Na verdade, ele já começa a ser implementado com... Eita, você está bloqueado no ICL? Putinho é fogo, hein, gente? Vamos, gente! Vamos mandar superchats aqui, pelo menos o membro que tá faltando, gente. Falta um membro só. Quase nada de contribuições, gente. Desde ontem e hoje, é o final do mês, gente. Vocês estão sem grana? Contem para mim no chat. Quero conversar com vocês, queridos e queridas. Vamos lá. Mandem contribuições, a gente precisa disso para sobreviver. Uma fase inicial
que é a da retirada dos escombros. Agora, olha só que curioso, é a retirada dos escombros, é a limpeza, e do outro lado a desmilitarização, obviamente, do Hamas. Você tem esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Com um detalhe, com um pequeno detalhe, não haverá responsabilização de absolutamente nada sobre o que aconteceu nos últimos 2 anos. Nada. Uma das condições, justamente, para que isso seja conduzido e para que, claro, você tenha isso sendo implementado, é que, claro, no exército israelense não haja nenhum questionamento mais em relação ao que aconteceu nos últimos 2 anos. É absolutamente chocante a gente entender a dimensão desse plano, sim, de ocupação de Gaza. Aquilo que a gente via no ano passado, né, Leandro, aquela história, a Riviera, a gente não sabia se era para rir, se era para chorar, se era um blefe mais um blefe de Donald Trump. Não. Agora, existe resolução, existe plano, existe mapa, existe basicamente um projeto de ocupação. Jamil, você está falando para a gente, então, que o que a gente viu, os horrores desse massacre em Gaza nesses 2 anos, essas mais de 70 mil pessoas que foram assassinadas, as crianças que perderam suas famílias e que foram mutiladas e que passaram por cirurgias sem anestesia, os 2,5 milhões de pessoas que sofreram com Netanyahu, que isso tudo vai virar concreto. É isso. Então vai ser esquecido, ninguém vai se responsabilizar, nasce ali um plano imobiliário de Donald Trump, que ele vai ganhar dinheiro com isso, inclusive, e ponto final. Essa história termina assim. Essa é uma pergunta. A segunda é, ele pode? Não tem nenhum mecanismo que impeça que isso aconteça? Isso vai terminar desse jeito? É dramático, mas neste momento, eu insisto, não há nada que tenha força para parar Donald Trump nessa relação. E principalmente, e aí eu diria, com essa indefinição sobre a ordem internacional. Isso só está acontecendo porque nós estamos, sim, num processo de ruptura, num processo dramático de desmobilização do direito internacional, das organizações internacionais. Então, isso não acontece por acaso. O desmonte da estrutura internacional, ela não foi realizada por acaso. Ela foi realizada justamente para que com poder possam atuar onde quiser, sem qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de controle internacional. Tem um elemento também muito fundamental nessa estrutura toda, é que, claro, você tem ali uma expectativa, e aí, claro, é uma expectativa de que em algum momento isso possa envolver os palestinos. Mas insisto, como eu coloquei no começo aqui na nossa reportagem, não há na resolução nenhum calendário, não há nenhuma transição em direção a um controle palestino de Gaza. Em absolutamente nenhuma eu fiz questão de ler a resolução inteira, não há nada que diga que no futuro isso será administrado por algum palestino ou pela autoridade palestina. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!